Olá, seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Hoje nós vamos ver sobre os pilares da execução civil. Sim, e esse tema ele é muito importante e é o tema principal da nossa aula hoje. Nós vamos aprofundar em três elementos: a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo extrajudicial, com base lá no artigo 803, tá, no inciso 1º, lá no Código de Processo Civil. Então, vai lá no artigo 803, você vai ver lá os elementos certeza, liquidez e exigibilidade. Nós vamos aprofundar, porque são esses três elementos que vão nos dar a base de sustentação e argumentação para fundamentarmos as nossas exceções para a executividade. Nós vamos explorar esses três elementos fundamentais que devem estar presentes no título executivo. E se não estiver presente, a execução é nula. Nós já vimos isso na aula passada. E esses conceitos eles serão explicados de forma detalhada nessa aula, com exemplos práticos para que você possa entender a importância e o contexto da execução civil e possa preparar a sua defesa ou planejar aí a gestão do seu passivo na sua empresa, tá certo? Essa aula é feita especialmente para você. Meu nome é Rafael Fernandes, seja muito bem-vindo ao nosso Dívida Express. Então veja bem, o Código de Processo Civil de 2015, ele estabelece lá três situações em que a execução pode ser considerada nula. Tá? Então são três incisos que nós temos no artigo 803, tá lá na tela, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não correspondeu à obrigação certa, líquida e exigível. A nossa aula de hoje vai tratar sobre esse inciso primeiro, porque ele é o pilar essencial, a base, né, é a fundamentação basilar de toda e qualquer exceção de pré-executividade. Né? O inciso 2, quando o executado não for regularmente citado, também é uma hipótese válida. Nós vamos abordar esses outros dois incisos, o 2 e o 3, numa próxima aula, tá? Se for instaurada antes de se verificar a condição ou ocorrer o termo. Eu prometo para vocês que na próxima aula nós vamos aprofundar nesses outros incisos. Hoje eu vou fazer uma passão, vou tratar um pouco desses incisos também, mas vamos focar aqui no inciso 1, nos elementos da certeza, liquidez e da exigibilidade, tá certo? Vamos lá. Primeiro ponto ali, certeza, liquidez e exigibilidade, né? São pontos essenciais para a nossa aula. É importante que a gente entenda que a certeza, a liquidez e a exigibilidade, que está aí no inciso primeiro, eles são pilares para que uma execução tenha validade, né? Nesse segundo ponto aí, onde se diz o executado não for regularmente citado, nós temos as hipóteses em que o credor não consegue localizar o devedor, eventualmente cita no local que não é a sua residência, não é ele que recebe ou não é a sede da sua empresa. Isso pode sim, num segundo momento, ser alegado nos autos e vai impactar na nulidade dos atos praticados. Né? Mas quando você diz no inciso primeiro, né, a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título, né, não corresponde a uma obrigação, nós estamos falando da obrigação, nós estamos colocando por terra a fundamentação, a base documental que instrui a execução. Então você está colocando por terra toda a ação, você está causando ali, quando esses elementos são reconhecidos, a ausência deles no processo, você está causando ali um fenômeno jurídico de desconstituição da validade jurídica daquele procedimento que foi instaurado contra você, contra a sua empresa. Né? E lá no parágrafo único do artigo 803, diz lá, a nulidade que cuida este artigo, ela poderá ser pronunciada pelo juiz até mesmo de ofício, ou seja, sem requerimento da parte. Né? Pode sim ser feito por requerimento da parte. Se o juiz não vê, você vai ter que ventilar, eriçar essas questões no processo para que o juiz venha a acolher. E, independentemente de embargos, a execução.
Então, em 2015, no novo CPC, esse parágrafo único do artigo 803 é o que fundamenta hoje a exceção de pré-executividade, que nós já vimos, é uma criação doutrinária e jurisprudencial que há muitos anos vem sendo acolhida pelos nossos tribunais, e o próprio CPC de 2015 recepcionou essa ideia e prevê ali, apesar de não ser expressa como recurso ou como manifestação de defesa, mas está prevista ali a oportunidade que o juiz terá de acolher essas questões, até mesmo de ofício. Então, dá a oportunidade para a parte para ventilar essas questões de ordem pública, tá certo? Então, determina ali nulidades que podem ser pronunciadas pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente, ou seja, não necessita dos embargos do devedor ou dos embargos da execução. Isso é o que na prática nós chamamos de questões de ordem pública, Antes, quando a gente olhava no contexto do CPC de 73, está lá na tela também, era o artigo 618, que previa que a nulidade da execução, a nulidade da execução, se o título não fosse líquido, certo e exigível. E a nova terminologia, ela não trata do título, ela trata da obrigação, o que nos força a observar e a adentrar ao contexto do instrumento que está sendo executado. Então, quando antes você só olhava o prisma do documento e formalidade do documento, hoje temos que nos aprofundar nas obrigações que estão contidas naquele título executivo, tá certo? Isso é uma evolução para quem vai realizar a defesa, possibilitando uma margem maior de argumentação, tá certo? Vamos para o próximo slide. Olha, nós podemos afirmar, sem dúvida alguma, que o processo da execução é o processo judicial mais enérgico do ponto de vista do poder estatal, do poder do Estado juiz, sobre o patrimônio do particular. Ou seja, é no processo de execução que o Estado juiz tem o poder de lançar constrições, bloqueios, penhoras sobre o patrimônio alheio. Então, aí, justamente em virtude dessa restrição de direitos ao patrimônio alheio, nós temos também, em contrapartida, para balancear, que observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tripé fundamental para qualquer ação e que nós vimos detalhadamente na última aula. Então, ela assegura, a execução ela assegura a satisfação de um direito que já é reconhecido, tá? É reconhecido no instrumento, mas que ainda depende de pressupostos rigorosos, que estavam ali na tela, no artigo 803, para evitar essa expropriação de patrimônio de uma forma indevida. Então, os pilares fundamentais da execução trazem ali elementos que devem ser observados, como a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Também está lá previsto no artigo 783 do CPC, e a ausência desses atributos vai levar à nulidade absoluta da execução, de acordo com o artigo 803, inciso 1º. O sistema processual ele opera com a presunção relativa, uma presunção iuris tanto, de que esses requisitos estão inicialmente presentes em toda e qualquer execução. Então, ao alegar a defesa a ausência de um desses elementos, ela deve conseguir demonstrar e apontar de forma objetiva, clara, pelos próprios elementos contidos dentro do processo de execução. Então, uma exceção de pré-executividade, ela é aviada, ela é protocolada dentro da execução e não vai lhe permitir uma produção, uma dilação probatória. Tá? Então, para desconstituir essa presunção de validade da execução, você vai ter que ter uma fundamentação muito robusta, muito convincente, muito técnica, e vai ter que se limitar aos elementos da certeza, liquidez e exigibilidade. E é justamente por isso que essa aula
vai esclarecer e vai potencializar a sua defesa, porque nós vamos tratar de cada um desses elementos, levando para você um conhecimento profundo sobre o que se trata cada um desses elementos da certeza, liquidez e exigibilidade. Qual que é a amplitude da compreensão de cada um desses elementos, tá certo? Vamos para o próximo slide. Olha, a primeira coisa que você precisa entender, compreender, é que um título executivo, seja uma duplicata, um cheque, esse título ele é um elemento essencial para a execução. Se você não tem um título executivo, você não vai poder executar. Isso é uma questão óbvia, né? Então você vai propor, se não tiver o título, uma ação de cobrança. Se tiver indícios de uma contratação, de uma vinculação contratual, você pode até mesmo propor uma monitória, mas é somente com um título executivo formal que você terá ali o poder de ajuizar uma ação ali executória, uma execução. Sem o título de execução, ela não existe. Pode até existir a ação, o processo, né, uma numeração, mas não vai se concretizar como uma ação válida, né, de acordo com a teoria de Liebman. Né? Então, nós temos ali as teorias válidas, mais discutidas, que é a teoria de Liebman, a de Carnelucci e outras correntes também. Temos uma outra corrente, né, a de Carnelucci, e que considera que o título executivo é nada mais do que uma prova legal, jurídica do crédito, tornando certa a existência e a eficácia jurídica para uma execução. Outras correntes veem o título como uma condição para o exercício do direito de ação ou como um pressuposto da execução forçada. Ou seja, são entendimentos diversos, mas o que importa, que o princípio básico você precisa entender é que sem o título não há execução. Então tem uma premissa, uma máxima aí em latim, que nulla executio sine titulo, ou seja, não há execução se não tiver um título. Não existe como você propor uma execução civil, uma execução de título. O próprio nome, a nomenclatura da ação, na classificação na maioria dos tribunais, você vai ver que é execução de título extrajudicial ou execução de título judicial. Qual que é a diferença? Judicial é que é reconhecido por meio de uma decisão, sentença, e extrajudicial, que é reconhecido por meio de um título, ou seja, um cheque, uma duplicata, né, um instrumento cambial, né, ou um contrato assinado por duas testemunhas, né, são elementos, títulos, papéis que, por força de lei, garantem a você o poder da execução. Vamos para o próximo. Olha, o CPC de 73, ele usava a expressão título líquido, certo e exigível, né, para tratar ali do título como um todo. Nós vimos, ele tratava do instrumento, da formalidade, da cártula, né, e isso gerava até uma dúvida, e muitos confundem até hoje, porque parecia atribuir esses requisitos para o próprio documento em si, e não exigia de você uma análise mais profunda da obrigação subjacente que estava contido no título. E nós sabemos que os atributos, esses requisitos, eles devem estar contidos sim na obrigação. Você precisa analisar o título, né, de uma forma um pouco mais profunda para poder compreender. E o CPC 2015 corrigiu esse problema, passando a exigir a obrigação certa, líquida e exigível. Então, essa pequena mudança na terminologia, ela gera uma garantia maior para quem vai se defender. Então, ela vem balizar e fortalecer os princípios do contraditório, da ampla defesa, né, e do devido processo legal. Então, isso, para fins de defesa, é uma grande evolução e um ponto muito positivo que dá margem para maior argumentação e maior chance também de êxito em suas exceções de pré-executividade. Vamos para o próximo slide. Então, está aí na tela alguns elementos ali de pressupostos processuais da execução, mas o importante aqui é que você compreenda o seguinte: os pressupostos processuais da execução são nada mais que condições essenciais para que o processo de execução, para que ele possa prosseguir, tá certo? Sem eles, o processo não pode prosseguir.
eles podem ser classificados como pressupostos específicos da execução, ou seja, são condições da existência e validade do próprio processo executivo, né? E sem esses pressupostos, o tribunal não poderia, em tese, dar continuidade ali ao processo de execução. Né? O que nós chamamos de questão de ordem pública, ou questão de ordem pública processual. Então, o juiz poderia reconhecê-los até mesmo de ofício, porque o juiz ele tem o poder dever de dizer o direito, né? Isso é inerente à própria jurisdição, né? Jurisdicere, né? Dizer o próprio direito, em latim, ius dicere, né? Então, ele, como juiz, além de dizer o direito, ele também tem o poder dever de fiscalizar o meio processual no qual o direito é solicitado. Né? Então, antes de atender ao pedido, ele deve sim atentar-se às formalidades processuais. A falta de um desses pressupostos processuais, por exemplo, abre o caminho para a exceção de pré-executividade. Né? Por exemplo, a preclusão, né? Você pode falar isso em sua defesa, numa exceção de pré-executividade, e o juiz pode acolher. Ela pode ser arguída também sem a necessidade de garantia do juiz, ou seja, sem a necessidade de dar bens em garantia ou de fazer o depósito judicial ali para garantir, para poder discutir. Você pode, inclusive, obter efeitos suspensivos sem esse tipo de garantia. Então, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa, é um instrumento de defesa processual muito eficiente, muito eficiente. Nós temos tido muito sucesso aqui no escritório com defesas dessa natureza, mas são defesas técnicas, em que há uma análise profunda dos elementos, dos requisitos que estão ali previstos no artigo 803 do CPC. Vamos para o próximo slide. Agora sim, nós vamos tentar entender cada um desses elementos necessários e essenciais ali para que você possa propor uma execução. O primeiro deles é a certeza, né? A existência inquestionável da obrigação. Para o conceito de certeza, para que você consiga compreender, está aí na tela, vai ser fácil você memorizar isso, você tem que fazer a seguinte pergunta: esse título, ele é devido? Esse título, ele é devido? Se você conseguir aferir certeza absoluta de que é devido, ok, essa execução é válida. Não ficou muito claro? Vamos lá que eu vou tentar explicar melhor, explanar melhor. Esse é um alicerce, né, um elemento jurídico, tá? Primeiro ponto, você tem que entender que é uma construção jurídica, né? Esse elemento da certeza, ele tem que ser um elemento de aferição plana, objetiva, clara, indiscutível, né? Ou seja, um documento autossuficiente, que não necessita de elementos intrínsecos ou extrínsecos, né? Ou seja, internos ou externos para a sua aferição. Ou seja, se é um contrato que menciona um aditivo, que menciona um anexo, esses elementos têm que estar em conjunto, eles não podem ser juntados posteriormente. Se neste título menciona cláusulas que precisam ser combinadas com condições e tornam uma condição mais complexa de compreensão se foi executado ou não, você está vendo aí que está perdendo a certeza sobre as obrigações que estão pactuadas neste termo, neste instrumento. Então, nos contratos bilaterais fica fácil da gente perceber, tá certo? Por exemplo, a prestação de serviço. É um contrato de prestação de serviço, eu estou executando, por exemplo, honorários advocatícios. Mas se eu não provo que eu prestei o serviço, essa execução ela não será válida. Então, uma execução de um contrato de prestação de serviço, você vai ter que demonstrar que você realizou, porque se a parte adversa alegar que você não executou o serviço e você, no ato da distribuição da execução, não demonstrou o implemento das suas obrigações, né? Então você não vai poder mover essa execução, tá certo? Por exemplo, também a entrega de mercadorias. Né? Na duplicata mercantil, você vai ter que demonstrar que houve a efetiva entrega da mercadoria. Você vai ter que ter o canhoto
assinado o recibo da entrega de mercadoria. Então, esse elemento, né, essa obrigação, ela ficaria incerta se algum desses elementos extrínsecos ou interpretação intrínseca do documento não permitir que você possa aferir de plano que aquela obrigação é certa, que há uma certeza forte, robusta o suficiente para eleger a via executiva, né? Apenas aparenta ter uma autossuficiência, o contrato precisaria ser complementado por documentos, provas, talvez até mesmo uma perícia. E veja bem, nós dissemos isso na aula passada, que a exceção de pré-executividade não permite dilação probatória. Então, se precisa de prova, se precisa fazer uma perícia, ver se você prestou o serviço, se realmente entregou a mercadoria, se precisa de um laudo complementar, se precisa ouvir testemunha, então, meu amigo, a certeza ela pode estar comprometida. Mas se em defesa você vai precisar produzir esse tipo de prova, a sua defesa também poderá estar comprometida. Então, conhecer esse elemento a fundo é muito importante, tá certo? Então, é importante você compreender esses elementos aí, cada um deles. Então, a certeza trata aí justamente em responder essa pergunta. O título é devido? Você consegue ver pelo conjunto probatório, naqueles autos, naquela ação, naquele título, que a obrigação ali ela é devida naquele momento? Então, a primeira pergunta que você deve fazer ao analisar uma execução, tá bom? Vamos para o próximo elemento. Agora nós vamos ver um elemento que, para mim, é o elemento mais fácil, mais evidente de se constatar numa execução, que é o elemento da liquidez, ou seja, a determinação do objeto. Nada mais é do que se fazer a pergunta: quanto é devido? Tá certo? Qual é o valor exato da dívida? E está lá expresso no título. A duplicata está mencionando expressamente o valor dessa dívida. O cheque fala, né, exatamente o valor dessa dívida. O seu contrato bilateral menciona, tá? Se depender de cálculos aritméticos simples, ok, essa certeza, essa liquidez aí, ela estaria preservada, tá? Mas o Código Civil estabelece que devem ser simples operações aritméticas, correções monetárias, por exemplo, o cômputo também dos juros, multa contratual, tudo isso não vai retirar ali a liquidez do título. No entanto, a jurisprudência do STJ entende que o contrato de abertura de crédito rotativo, por exemplo, não seria um título executivo, né? Operações mata-mata, aquelas operações em que você levanta um contrato de mútuo, né, um empréstimo, mas fica com a conta vinculada, uma conta garantia, em que o banco vai fazendo compensações ao longo do tempo, ao longo, né, da relação contratual, elas só teriam liquidez se o banco trouxesse um extrato e a consolidação do encontro dessas contas, de uma forma muito robusta, técnica e clara. Se não houver esses elementos, nós temos aí jurisprudência do STJ que entende que o contrato não seria líquido o suficiente para embasar uma execução, né? Mas, para resolver esse problema, o legislador trouxe em 2004 a Lei 10.931, que criou a cédula de crédito bancário, a CCB, né? Confere a esse tipo de operação uma certa liquidez por meio de uma ficção jurídica, né? Então, essa interação dinâmica das instituições financeiras com seus clientes, com seus correntistas, ela deveria ser demonstrada no ato da distribuição da ação ali, pela instituição financeira, pelo banco, no momento da propositura da execução, né, com todos os encontros de contas necessários para a aferição e a planilha demonstrando de forma aritmética clara, simples, ao juízo e à parte adversa, né, o valor, o quantum é devido. Tá? Vamos para o próximo slide. Então, nós já vimos aí a certeza, a liquidez e agora nós vamos ver a exigibilidade.
Esse também não é muito difícil de entender, tá? Quando a gente pergunta, quando a gente pode fazer a seguinte pergunta: quando é devido? Né? Parece uma pergunta boa, mas veja bem, se o título ainda não venceu e se você propuser uma ação de execução, você propôs a ação antes do direito material, né, tomar vida, antes de se materializar o direito do crédito. Então, essa execução, ela também seria nula, não obstante você ter um título, não obstante você ter a obrigação de pagar, ainda não operou-se o vencimento, ou seja, o direito de suplicar a satisfação daquele crédito, de pedir o direito daquele crédito, ainda não nasceu. Então, essa execução seria uma execução nula, e se você arguir isso por meio de uma exceção de pré-executividade, a execução, né, seria declarada nula. Então, você poderia fazer isso por meio da exceção de pré-executividade. Né? O que é o termo? Vamos lá. É importante você entender essas duas expressões, o termo e a condição. Né? O termo é simplesmente a data do vencimento. Então, esse cheque vence no dia, ou melhor, essa nota promissória vence em 2027. Então, antes de 2027, mesmo eu tendo dado essa nota promissória ou uma confissão de dívida com a data certa para o pagamento, você não poderia exigir de mim entrar com a execução, porque ainda não nasceu o seu direito de crédito. Agora, a condição, essa expressão é bom você memorizar também, a condição é quando atinge uma meta ou atinge um fato, uma hipótese que vai deflagrar, que vai ser o fato gerador do seu direito. Então, por exemplo, um cheque, mesmo ele estando lá assinado com o valor expresso, tá? Com a data de vencimento, então a data de vencimento venceu ontem, eu vou e ajuizo hoje uma execução direto ali para o juiz para que ele aprecie. Se eu não apresentei esse cheque ao banco e ele foi recusado, ele foi devolvido, né? A gente tem lá no verso do cheque, às vezes, devolvido, a linha 21, a linha 11, a gente vai ver se é sem provisão de fundos, está faltando algum elemento ali, o banco tem seus códigos e ele vai preencher ali no verso, né, do cheque. Se ele não tiver sido apresentado na instituição financeira, você não pode executar esse cheque, porque, né, existe jurisprudência e entendimento já consolidado de que há uma condição prévia que é a apresentação desse cheque ao banco. Você tem que tentar receber diretamente do caixa, do banco, e somente após a recusa é que você poderia ajuizar a execução. Tá certo? Outra condição por exemplo, quando eu obtiver o habites do apartamento, né, quando a consultora obtiver o habites do apartamento, eu vou pagar a parcela final da entrega das chaves. Então, se não houve a concessão do habites, né, se a prefeitura não autorizou ali, a administração pública não autorizou o habites ali para a consultora e não operou-se a entrega da chave efetiva para o consumidor, a condição final também não estaria implementada, mas uma hipótese também de que seria nula qualquer execução que a construtora movesse contra o consumidor final, tá? Então, assim, estou dando aqui exemplos que estão vindo à minha mente agora, mas é muito simples. Basta você analisar se o termo final, a validade, o vencimento, operou-se e se as condições finais para deflagrar o direito, né, o fato gerador do direito do crédito, eles se operaram. Se operou, ok, execução vale. Se não operou, você vai poder alegar isso na exceção de pré-executividade. Vamos prosseguir? Então vamos aí recapitulando, né? Vamos analisar na tela os requisitos e como se aplicam na prática, né? Então, como eu disse, certeza, liquidez e exigibilidade são os atributos que devem estar contidos ali nas obrigações do título. Né? Primeira pergunta, é devido? Segunda pergunta, quanto é devido? Terceira pergunta, quando é devido? Então, se você entender essa progressão
né, requisitos intrínsecos da existência, intrínsecas da determinação e extrínsecas relativos ao vencimento, tá bom? E os dispositivos legais estão ali. Então, exemplos de jurisprudência: contrato bilateral sem prova da contraprestação. Então, você não teria certeza. É o que eu te expliquei. Se você for executar um contrato de prestação de serviço, você vai ter que demonstrar que efetivou aquele serviço. Se for uma duplicata, né, de entrega de mercadoria, você vai ter que demonstrar que houve a entrega da mercadoria. Se for um contrato ali, por exemplo, de abertura de crédito, né, ou crédito rotativo, ou crédito com operação mata-mata, de mútuo, você vai ter que demonstrar o encontro das contas, né, a conta de compensação e a conta corrente e a conta do mútuo, onde foi efetivamente depositado. Se não houver planilhado ali pela instituição financeira nos autos, você vai poder alegar isso em sua defesa, tá certo? E temos também a exigibilidade, né? Por exemplo, um cheque que não é apresentado de forma preliminar ali no banco e o sujeito vai e executa diretamente. Essa execução seria nula, ou seja, você tem que ter esses elementos de uma forma clara, consolidada, no nível de compreensão. Agora é importante, cada caso é peculiar, cada caso merece a atenção e a dedicação para aprofundar-se a análise dos títulos, da formalidade dos títulos. Nós temos uma universalidade de muitos títulos, né, diferentes títulos extrajudiciais, e nós temos também que aprofundar na análise das obrigações. Isso, com o tempo, óbvio, vai se tornando algo mais tranquilo, algo mais familiar, principalmente para quem trabalha somente nessa área de cobrança ou nessa área de execuções, vai tomando a familiaridade, porque os casos se repetem com grande frequência, né? Execuções de cheque, elas seguem o mesmo padrão, o mesmo rito processual, assim como uma execução duplicata, assim como a execução de um contrato de mútuo ou um contrato bilateral, o rito processual é sempre o mesmo, é um rito mais enxuto, sumário, né? Uma via executiva, ela é bem estreita, ela não tem produção de prova, ela não tem audiência, né? Ela visa exatamente suplicar ao juiz e o juiz determinar ao devedor que efetive a satisfação daquele crédito de forma liminar. É assim que funciona a execução. Então, as defesas, elas são pontuais. Você tem a primeira oportunidade, que seria os embargos, e uma oportunidade emergencial, se algum desses elementos estiver presente, que seria a exceção de pré-executividade. São as únicas defesas disponíveis ali para o devedor. Tirando isso, você vai ter oportunidades recursais após a apreciação do juiz sobre essas defesas. Se for negado, você pode entrar com embargos de declaração, agravo ou apelação. Então, a via processual executiva ela é uma via bem enxuta, curta, e você vai ter que aprofundar e ter a técnica e o conhecimento necessário para poder efetivar de forma exemplar e satisfatória esse tipo de defesa para o seu cliente. Então, vamos para o próximo slide. Então vamos lá, vamos para a prática agora, porque é muito importante, né? Porque a familiaridade você vai ter com o exercício da prática forense. Mas vamos lá, na duplicata mercantil é bem simples da gente entender. Bom, espero que você saiba o que seja uma duplicata, né? Então, quando um fornecedor entrega a mercadoria para um distribuidor, por exemplo, ele vai receber uma ordem de compra e ele vai, por meio de um sistema eletrônico, emitir a duplicata, a DANF, o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, e esses documentos vão acompanhar a mercadoria, entra lá no caminhão, vai até a empresa daquele distribuidor, aquele distribuidor vai receber aquela mercadoria, vai verificar se a mercadoria está ok, vai assinar um aceite e o recebimento daquela mercadoria no estado em que se encontra, que foram entregues, tá? E o
transportador vai levar esse canhoto do recibo da mercadoria direto para o fornecedor. E ali o adquirente, né, o distribuidor, ele vai ficar com a nota fiscal eletrônica, o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica e o canhoto ali que foi retirado da transportadora, contendo quantas caixas ou quantos quilos, quantas unidades foram fornecidas naquela entrega, bem como a data, né, o nome e qualificação das partes, vai estar ali, tem todo um formato. Né? Então, ele é um título executivo que é vinculado, ou seja, ele está sempre vinculado ou à entrega da mercadoria ou mesmo à prestação de um serviço. E essa causalidade dele deve estar demonstrada. Então, você tem que ter o aceite e você tem que ter também um comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço. Se houve a entrega e se houve ali a assinatura do aceite da entrega da mercadoria, o canhoto, o recibo, e não houve o pagamento, essa duplicata ela deve ser protestada. E somente depois desse protesto é que ela deve ser executada. Então você tem que ter, além da certeza, liquidez e exigibilidade, você tem que estar atento a esse rito, um micro-rito de cada um dos títulos. Então, a duplicata, por lei, ela exige todo esse rito de emissão desses documentos, desses requisitos, assinaturas, né, e protestos para que depois seja executado. Se faltar qualquer um desses elementos desse rito de emissão, essas características da duplicata, então falta ali a certeza ou a exigibilidade do título, né? Então, você pode até ter a liquidez ali bem evidenciada de quantidade de mercadoria, data da mercadoria, mas se não tem assinatura, você não tem certeza se aquela mercadoria foi realmente solicitada, você não tem a certeza se aquela mercadoria foi realmente entregue, né? Se ela foi entregue, se realmente foi para quem efetivamente fez a ordem de compra, porque pode ter sido entregue numa empresa de forma equivocada em outro endereço. Então você tem que ter bem identificado quem é que recebeu. Então esses são detalhes muito importantes que podem ser alegados e podem retirar a certeza e a exigibilidade do título, tá certo? Outro título interessante, a nota promissória vinculada. O que é isso? Você faz uma abertura de crédito ali, pega um contrato, um mútuo, né, direto com a instituição financeira, e ela exige que você faça uma nota promissória vinculada àquele instrumento de câmbio ou de abertura de crédito ou contrato de mútuo, né? Geralmente, instituições financeiras, eles exageram algumas vezes na quantidade de garantias que elas suplicam para si. Então, você só pode tomar aquele empréstimo se você assinar a nota promissória, deixar uma conta vinculada, dar um bem garantido. Então, esse excesso também de garantias pode macular, pode contaminar o título e a obrigação em si. É um fenômeno da contaminação, porque ali você teria que apurar se há, por exemplo, uma garantia real, se essa garantia real ela tem primazia sobre as compensações ou sobre a nota promissória. Se aquela nota promissória é exigida naquele momento, ela tem validade ou não tem validade, porque a súmula 258 do STJ já diz lá, eu vou ler aqui para vocês, a nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. Ou seja, você faz um contrato de abertura de crédito, né, e em troca o banco exige essa nota promissória vinculada. Então, essa maculação, essa contaminação afeta diretamente a liquidez, né, do título. Né? Então, torna o título ilíquido porque não dá para apurar de forma precisa e de forma estreita, do ponto de vista documental, processual e probatório,
qual que é o quanto devido. Você precisa, além de cálculos matemáticos, diversas provas relativas a vários documentos para poder chegar no quanto. Então, esse tipo de contrato retira a liquidez do título. Tá? Vamos para mais um? Na verdade, agora a gente vai ver o que é, na verdade, né, essa ficção jurídica da nulidade, né, e o que é a exceção de pré-executividade. Né? Nulidade nada mais é do que uma consequência. Né? Se não há requisitos legais, a execução é nula. Nada mais é do que dizer que a execução é morta. Né? Ela não pode ter vida porque falta um elemento essencial para que ela tenha vida jurídica, para que ela tenha existência jurídica. É uma questão de ordem pública. Está faltando um pressuposto processual para garantir a ela ali que ela possa prosseguir na marcha processual. Ou seja, você pode até citar o devedor vem, apresenta a exceção de pré-executividade e o juiz vai falar, olha, eu vou extinguir essa execução porque essa execução é nula. Né? Você não tem aqui a data de vencimento, você não tem comprovante de entrega de mercadoria, por exemplo, né? Faltou um elemento aqui essencial, então vai ser decretada ali a nulidade, vai ser declarada a nulidade daquele título. Então, o juiz pode reconhecer até mesmo de ofício, mesmo que você não venha requerer expressamente, o juiz pode, né, acolher de ofício. Né? E segundo a súmula 393, a exceção de pré-executividade, ela exige dois requisitos. É uma matéria que pode ser conhecida de ofício, ou seja, o juiz pode reconhecer em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição, né? E sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, sem a necessidade de apresentar perícia, produzir prova, ou seja, com os próprios elementos que estão ali dentro da execução, você pode apontar para o juiz, lançar a sua fundamentação e ele vai poder perceber a situação fática e a situação jurídica simplesmente da análise dos documentos que já existem dentro do processo. O uso da exceção de pré-executividade permite um controle de admissibilidade da execução. A gente pode afirmar isso sim, porque, veja bem, o juiz, como um fiscal também do processo e da regularidade do processo, ele pode verificar, por exemplo, a prescrição intercorrente, ou seja, se o processo ficar parado por um tempo maior do que o prazo prescricional previsto ali no artigo 206 do Código Civil, ele pode até mesmo de ofício declarar ali a prescrição intercorrente daquela execução, né? Evitando assim constrições indevidas e, como eu te disse, né, a execução é o instrumento processual que mais adentra a esfera patrimonial da parte, ou seja, ela visa justamente lançar constrições sobre uma parte que ainda não realizou o pagamento ou que venha opor-se ao pagamento de uma dívida líquida, certa e exigível. Vamos lá para o próximo slide. Então, nós estamos chegando aqui na nossa reta final, né? E nós já vimos aqui cada um desses elementos de uma forma bem satisfatória até, mas vamos resumir aqui. Certeza, liquidez e exigibilidade são requisitos fundamentais para uma execução. Não é mero formalismo, gente, não é mero formalismo. Tá? Isso aqui visa assegurar o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, ou seja, a máquina estatal, o poder judiciário, ele só deve ser acionado por uma execução se realmente você tiver um título executivo líquido, certo, exigível, que preenche todas as suas formalidades. Né? Para o devedor, é importante você manejar de forma correta a exceção de pré-executividade. Ela é a sua defesa, a defesa mais eficiente na maioria dos casos. E se você não conhecer esses requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, você não vai conseguir confeccionar uma exceção de pré-executividade com fundamentação sólida, robusta, suficiente para que seja acolhido pelo juízo. Então, esses elementos, eles vão muito além do mero formalismo. Eles vão ali adentrar a própria esfera
de observação, análise e conclusão sobre as obrigações que estão contidas no título. E isso é importante você entender. Apesar da execução gozar de toda a presunção de validade, veracidade da documentação e da fundamentação que está sendo ali lançado pelo exequente, você deve entender que essa presunção ela não é absoluta, ela é relativa. E se a parte adversa vem a contrapor e aponta ao juiz onde estão os erros, os equívocos que levam a desmascarar, a tirar ali a certeza, liquidez e exigibilidade do título, ele pode acolher sim a exceção de pré-executividade e colocar fim de imediato, de plano ali, de forma preliminar a uma execução, ou ainda execuções que estejam em curso há muito tempo. Em qualquer tempo ou grau de jurisdição, se houve por exemplo, não houve uma citação, ou se aquela questão de ordem pública não foi ventilada em tempo e modo, você pode ventilar ela no futuro. Então, ela serve também para uma defesa preliminar ou para uma defesa tardia, tá certo? Então, é muito importante conhecer esses elementos da certeza, liquidez e exigibilidade. Então, essa série sobre a execução, sobre a exceção de executividade, sobre a execução, ela é exclusiva para você. Você tem que entender, você só vai encontrar isso aqui no Dívida Express. Eu acho que não tem mais ninguém aí no YouTube tratando desse tema de forma tão profunda, de forma tão clara. Nós estamos aqui abrindo um segredo que é geralmente aguardado às 7 chaves por grandes bancos jurídicos, por grandes empresas, e nós temos o prazer de trazer aqui para vocês. Então, vale aí o seu curtir, vale a sua inscrição aqui no nosso canal, não é verdade? E vale você também deixar aqui sua pergunta, sua dúvida. Vai ser um prazer poder responder para vocês, tá bom? Sempre, qualquer pergunta, deixa aqui. Eu tenho o maior prazer de coração em responder, tá certo? Lógico que a gente não tem o tempo, até para encontrar tempo para gravar uma aula como essa, uma aula tão densa, tão extensa, a gente se esforça, também me esforço para responder todas as perguntas que estão aqui, porque até é bom para a gente avaliar o que mais a gente pode trazer para vocês. Então, se tiver alguma sugestão, por gentileza, deixa aqui nos comentários. A gente se vê na próxima aula. Espero que tenha ficado claro para vocês quão importante é conhecer esses elementos, a certeza, a liquidez e a exigibilidade para garantir a você, seja você um advogado, seja você o diretor financeiro de uma empresa ou um diretor executivo de uma empresa que precisa fazer o gerenciamento de passivos, ou você que tem dívidas a cobrar, tem pessoas aí, tem empresas aí que estão devendo a sua empresa, você é um fornecedor de mercadoria e alguém acabou não lhe pagando, você efetivou a entrega das mercadorias, entenda a importância de se manter a rigidez, a gente chama, esse é o termo técnico, a rigidez documental dessas transações para garantir que você tenha sucesso na execução, tá certo? Espero que tenha ficado claro, a gente se vê na próxima aula, até breve!